O Enem continua o mesmo. No Enem não chegou a notícia que houve impeachment de Dilma Rousseff, que o PT saiu do governo. O Enem continua petista. Da primeira à última questão. É inacreditável a prova que foi realizada ontem. Eu vou só destacar alguns pontos. São muitos. Tem questões técnicas, da estrutura, da raiz da questão que estão erradas, respostas no gabarito que seriam muito questionáveis. Eu vou destacar somente alguns pontos do Enem petista, porque o PT continua fazendo o Enem, o exame do ensino médio, e dizendo quem pode ou não entrar na universidade segundo um critério político ideológico e não de conhecimento. Então vamos lá. O Eduardo Galeano, escritor conhecido, uruguaio, jornalista e escritor uruguaio, escreveu muito, tem muita coisa publicada no Brasil, quase toda sua obra, é citada duas vezes. Por quê? Em dois textos do Eduardo Galeano, um inclusive em espanhol. Será que a literatura espanhola não tem gente mais expressiva que o Galeano? Claro que tem. Tem um lá citado, um texto do Gabriel Garcia Marques, claro, prêmio Nobel de Literatura mais que conhecido. Por que duas vezes o Eduardo Galeano? Porque ele era de esquerda e ser identificado com o PT? É por causa disso? Pergunto. Só pode ser, né? Já tenho até a resposta. Há uma série na parte de literatura brasileira de autores menores. Autores absolutamente que não têm a mínima importância na literatura brasileira, excetuando dois. Guimarães Rosa e Graciliano Ramos. Duas questões, uma sobre cada um. Mas o resto são autores menores, que não têm a mínima importância. Inclusive, tenho absoluta certeza que não foram ensinados no ensino médio, nos 3 anos do ensino médio. Foi alguém que trabalhou com esses autores? Tenho certeza que não. O presentismo marca as questões. O excesso do presentismo. É como se o presentismo determinasse a história de todas as questões. Muitas, é o presentismo. Citações da internet em textos adaptados tal. Por exemplo, eu queria saber por que a Carta Capital é citada. A Carta Capital era uma revista identificada com os criminosos do PT, não é verdade? Com o projeto criminoso de poder petista. Todo mundo sabe. É citado, tem um texto longo lá da Carta Capital. Isso, em 2018. Eu queria saber também as questões, uma determinada leitura da questão da negritude petista, que aparece em diversas questões. É aquela leitura de querer construir à força uma contradição racial no Brasil, em várias questões. As questões de gênero, então, são muito interessantes. Por exemplo, um aluno fica 3 anos no ensino médio, 3 anos, para responder a seguinte questão, número 31. A questão diz o seguinte: Acuenda o Pajubá, 2 pontos. Conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Quer dizer que um aluno fica 3 anos no ensino médio para responder a questão número 31. Vou repetir. Acuenda o Pajubá. Conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Tem mais uma questão sobre gays e travestis além dessa. Só vou citar essa. 3 anos na escola. Eu lendo o texto, os acessos, que a citação pela internet, você é obrigado a dizer o acesso, o dia, né? Tem acessos de 2 anos atrás, 3 anos, 4 anos. Por que isso? Significa que as questões já estavam prontas? Significa que ninguém teve acesso a essas questões? Por que o acesso tão antigo? Constatem. Isso aí eu posso citar vários exemplos. Também não entendi as citações falhas. Quem fez a prova não sabe fazer citação, precisa voltar para a escola. No caso de uma citação de texto, você precisa indicar, por exemplo, o volume, que foi num livro que tem vários volumes, né? O volume e a página, e não tem indicações. Por exemplo, a pergunta número 76, que se refere ao tempo e o vento. E eu conheço bem, porque quem fez o prefácio do retrato da edição da Companhia das Letras fui eu. Eu aqui, o Marco Antônio Vila, tal. Eu sei que é do retrato, mas não está escrito ali. Porque você tem o continente, o arquipélago, o retrato, tal, não está escrito. E não está escrito nem a numeração, nem a citação da página. Está errado, não sabe fazer. Precisa voltar para a escola. E tem, para não me estender muito, porque eu poderia ficar aqui 3 dias, é a questão de 64. 2 questões sobre 64. Uma valorizando o João Goulart e a política das reformas, o que é uma farsa. Leiam Jango, um perfil desse que vos fala, e lá tem uma análise detalhada do governo João Goulart, e especialmente da citação do dia 13 de março de 64, que era uma sexta-feira. Portanto,
e do célebre comício da Central, que não é nada como está na questão. E há uma outra questão, 84, por isso que é importante. A primeira é a questão 62, que eu fiz referência. Agora é 84, que é um pequeno texto do Enfio, muito conhecido à época, cartunista, excelente cartunista, vale destacar. É uma carta que ele dirigiu, suposta carta que ele dirigiu ao Geisel em 10 de janeiro de 79, reclamando que vários brasileiros, e nesse sentido ele tinha razão, não tinham passaportes brasileiros. Cita 8 brasileiros. Só que deve-se lembrar que 8 meses depois teve anistia, em agosto. Anistia aos presos políticos, banidos, caçados e exilados. Então toda essa questão foi resolvida. E a resposta certa, de presumo, porque eu não leio o gabarito oficial, mas eu presumo, seria B, limite do processo de distensão política. Só que ninguém, lendo a raiz da questão, consegue chegar a essa resposta. Esse é um problema. Há questões técnicas que quem faz vestibular ou questões de avaliação eu já fiz, são básicas. A raiz da questão tem de dar condições ao concursando, né, ou aquele que está prestando, está passando por aquele exame, entender a questão e respondê-la. Senão não precisa do texto. Em suma, além de questões técnicas, que eu acho que não são lá tão relevantes, mas mais as questões políticas e ideológicas, é possível constatar que o impeachment não aconteceu, a notícia não chegou no Enem, e o Enem continua um exame nacional petista.